Aula 03, Norma ISO IS 27001 de 2022. Apresentação da aula em formato de leitura. Nesta aula, o tema central é a Norma ISO IS 27001, versão 2022, dentro da disciplina de Informática, Segurança da Informação e Análise de Dados para Concursos. O conteúdo gira em torno do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, que neste transcript será chamado preferencialmente pelo nome completo, para facilitar a leitura automatizada. Quando aparecer a sigla SGSI, ela significa Sistema de Gestão de Segurança da Informação. A ideia principal da aula é simples, mas muito cobrada em prova. A norma ISO IS 27001 de 2022 fornece requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão de segurança da informação. A expressão requisitos é essencial. A ISO IS 27001 não é apenas uma lista genérica de boas práticas. Ela define exigências para que uma organização estruture um sistema de gestão voltado à proteção da informação. A informação é apresentada como o ativo mais importante das organizações modernas. Hardware, instalações físicas e patrimônio material têm valor, mas a informação permite a tomada de decisão, a prestação de serviços, a continuidade do negócio, a relação com clientes, a proteção de dados e a vantagem competitiva. Por isso, segurança da informação não deve ser vista como um tema apenas técnico ou restrito à equipe de tecnologia da informação. A segurança da informação deve estar integrada à estratégia, aos processos, à governança e à cultura da organização. A adoção de um sistema de gestão de segurança da informação é uma decisão estratégica. Isso é ponto de prova. Não é uma decisão operacional básica e isolada. A implementação depende das necessidades da organização, dos objetivos organizacionais, dos requisitos de segurança, dos processos internos, das pessoas envolvidas, do tamanho da organização, da estrutura organizacional, das obrigações legais, das obrigações contratuais e do ambiente em que a organização atua. A norma ISO IS 27001 de 2022 é genérica e aplicável a organizações de qualquer tipo, tamanho ou natureza. Pode ser usada por organizações públicas, privadas, grandes, pequenas, nacionais, internacionais, industriais, administrativas ou tecnológicas. Outro ponto muito importante é que, quando a organização busca conformidade com a norma, não é aceitável excluir requisitos especificados pela própria norma. A organização pode justificar a não aplicabilidade de controles do anexo A, mas não pode simplesmente excluir requisitos obrigatórios da norma para alegar conformidade. A finalidade do sistema de gestão de segurança da informação é preservar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação por meio da aplicação de um processo de gestão de riscos. Além disso, o sistema fornece confiança às partes interessadas de que os riscos de segurança da informação estão sendo adequadamente gerenciados. Para a prova, memorize a ideia central da norma. A ISO IS 27001 de 2022 estabelece requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão de segurança da informação, com foco na preservação da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade por meio da gestão de riscos. Princípios fundamentais de segurança da informação. A segurança da informação costuma ser explicada a partir de princípios fundamentais. A tríade mais cobrada é formada por confidencialidade, integridade e disponibilidade. Confidencialidade significa garantir que a informação só seja acessada por pessoas, sistemas ou entidades autorizadas. Uma informação confidencial não deve ser divulgada indevidamente. Exemplo: dados bancários de clientes, dados pessoais sensíveis, credenciais de acesso, documentos internos estratégicos ou relatórios sigilosos de auditoria não podem ficar disponíveis para qualquer pessoa. Integridade significa garantir que a informação permaneça correta, completa e protegida contra alteração indevida. A integridade busca impedir adulterações, perdas de consistência ou modificações não autorizadas. Exemplo: se um banco de dados financeiro for alterado sem autorização, a integridade estará comprometida, mesmo que os dados não tenham sido divulgados para terceiros. Disponibilidade significa garantir que a informação e os recursos necessários para acessá-la estejam disponíveis quando forem necessários. Um ataque de negação de serviço, uma falha de servidor, uma indisponibilidade de rede ou a perda de um banco de dados pode afetar a disponibilidade. Para a prova, disponibilidade está associada à continuidade de acesso e uso legítimo da informação. Além da tríade principal, a aula menciona princípios adicionais, especialmente autenticidade e irretratabilidade, também chamada em muitos materiais de não repúdio. Autenticidade significa garantir que uma pessoa, sistema, mensagem, transação ou documento seja realmente aquilo que afirma ser. A autenticidade está ligada à identificação confiável da origem. Em termos práticos, assinaturas digitais, certificados digitais e mecanismos de autenticação ajudam a demonstrar autenticidade. Irretratabilidade, ou não repúdio, significa impedir que alguém negue posteriormente a autoria ou a realização de uma ação. Em uma transação eletrônica, por exemplo, o objetivo é que a pessoa não consiga negar que enviou determinada mensagem ou assinou determinado documento. A aula destaca uma ideia que pode aparecer em prova: a irretratabilidade depende da combinação entre autenticidade e integridade. Em linguagem simples, para que alguém não possa negar um ato, é necessário saber quem praticou o ato e também garantir que o conteúdo não foi alterado. Visão geral dos requisitos do Sistema de Gestão de Segurança da Informação. A estrutura da ISO IS 27001 de 2022 segue uma lógica de sistema de gestão.
A aula organiza os requisitos em grandes blocos: contexto da organização, liderança, planejamento, apoio, operação, avaliação de desempenho e melhoria. O bloco de contexto da organização trata do entendimento da organização e do seu contexto, do entendimento das necessidades e expectativas das partes interessadas e da determinação do escopo do sistema de gestão de segurança da informação. O bloco de liderança trata da liderança e comprometimento da alta direção, da política de segurança da informação e da definição de papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. O bloco de planejamento trata das ações para abordar riscos e oportunidades, da avaliação de riscos, do tratamento de riscos, dos objetivos de segurança da informação e do planejamento de mudanças. O bloco de apoio trata de recursos, competência, conscientização, comunicação e informação documentada. O bloco de operação trata do planejamento e controle operacional, da realização de avaliações de riscos em intervalos planejados ou diante de mudanças significativas e da execução das ações planejadas para o tratamento de riscos. O bloco de avaliação de desempenho trata do monitoramento, da medição, da análise, da avaliação, da auditoria interna e da análise crítica pela direção. O bloco de melhoria trata da melhoria contínua, da não conformidade e da ação corretiva. Para a prova, é fundamental saber associar cada tema ao bloco correto. Papéis, responsabilidades e autoridades ficam em liderança, especialmente na cláusula 5.3. Competência fica em apoio, especialmente na cláusula 7.2. Conscientização fica em apoio, especialmente na cláusula 7.3. Planejamento de riscos e oportunidades fica em planejamento. Controle operacional fica em operação. Monitoramento, auditoria interna e análise crítica pela direção ficam em avaliação de desempenho. Não conformidade e ação corretiva ficam em melhoria. Contexto da organização. A cláusula 4 trata do contexto da organização. A organização deve determinar questões internas e externas relevantes para seu propósito e que afetem sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do sistema de gestão de segurança da informação. Questões internas são fatores existentes dentro da própria organização. Podem envolver estratégia, missão, visão, valores, cultura organizacional, estrutura interna, papéis, processos, competências, recursos, infraestrutura, sistemas de informação, maturidade de segurança, modelo de governança e práticas administrativas. Questões externas são fatores do ambiente em que a organização atua. Podem envolver mudanças tecnológicas, exigências legais, exigências regulatórias, demandas de mercado, concorrência, fatores sociais, fatores culturais, cenário econômico, ameaças cibernéticas, dependência de fornecedores, exigências de clientes e obrigações contratuais. O objetivo de entender o contexto é garantir que o sistema de gestão de segurança da informação seja relevante, adaptável e alinhado à realidade da organização. A segurança da informação não deve ser um conjunto genérico de documentos. Ela precisa responder às ameaças, vulnerabilidades, obrigações e objetivos existentes no ambiente concreto da organização. Na cláusula 4.2, a organização deve entender as necessidades e expectativas das partes interessadas. Isso significa identificar quais partes interessadas são relevantes para o sistema de gestão de segurança da informação, quais são os requisitos relevantes dessas partes e quais desses requisitos serão endereçados pelo sistema. Partes interessadas podem ser internas ou externas. Internamente, podem incluir colaboradores, gestores, áreas de negócio, equipe de tecnologia da informação, equipe jurídica, equipe de compliance e alta direção. Externamente, podem incluir clientes, fornecedores, parceiros, órgãos reguladores, auditórias, titulares de dados, sociedade, órgãos de controle e contratantes. Os requisitos das partes interessadas podem incluir requisitos legais, regulamentares e contratuais. Exemplo, uma organização que trata dados pessoais precisa considerar leis de proteção de dados, obrigações contratuais com clientes, exigências de auditoria e compromissos assumidos com fornecedores. Na cláusula 4.3, a organização deve determinar o escopo do sistema de gestão de segurança da informação. Escopo significa os limites e a aplicabilidade do sistema. A organização deve definir quais áreas, processos, informações, sistemas, unidades, serviços, ativos e relações estarão cobertos pelo sistema de gestão. Ao determinar o escopo, a organização deve considerar as questões internas e externas, os requisitos das partes interessadas e as interfaces e dependências entre atividades desempenhadas pela organização e atividades desempenhadas por outras organizações. Esse último ponto é muito cobrado. Ao definir o escopo, a organização precisa considerar interfaces e dependências com outras organizações. Exemplo, se um serviço de nuvem, um fornecedor de software, uma empresa terceirizada ou um parceiro operacional participa do tratamento da informação, essa relação pode impactar o escopo e os controles de segurança. O escopo deve estar disponível como informação documentada. Isso significa que deve haver registro formal do escopo. Em prova, desconfie de alternativas que digam que o escopo é apenas tecnológico, apenas geográfico ou apenas dependente de certificações internacionais. O escopo deve refletir contexto, requisitos de partes interessadas e interfaces ou dependências com outras organizações. Na cláusula 4.4, a organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o sistema de gestão de segurança da informação, incluindo os processos necessários e suas interações, de acordo com os requisitos da norma.
Essa é a essência do sistema de gestão. Não basta criar uma política, é preciso manter processos, controlar sua execução, avaliar resultados e aprimorar continuamente o sistema. Liderança. A cláusula 5 trata da liderança. A alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento em relação ao sistema de gestão de segurança da informação. A alta direção deve assegurar que a política de segurança da informação e os objetivos de segurança da informação sejam estabelecidos e compatíveis com a direção estratégica da organização. Isso significa que segurança da informação deve apoiar os objetivos organizacionais, e não funcionar como área isolada ou desconectada da estratégia. A alta direção deve assegurar a integração dos requisitos do sistema de gestão de segurança da informação aos processos da organização. Isso é muito importante em prova. Segurança da informação não é apenas um documento da equipe de tecnologia da informação. Ela deve entrar nos processos de compras, contratação, desenvolvimento de sistemas, operação, atendimento ao público, gestão de fornecedores, gestão de pessoas, continuidade de negócios e governança. A alta direção deve assegurar que os recursos necessários estejam disponíveis. Recursos podem incluir orçamento, pessoas, ferramentas, infraestrutura, capacitação, consultoria, tempo de equipe e apoio gerencial. A alta direção deve comunicar a importância de uma gestão eficaz da segurança da informação e da conformidade com os requisitos do sistema. A liderança tem papel cultural. Ela precisa demonstrar que segurança da informação importa e que cumprir requisitos não é opcional. A alta direção deve assegurar que o sistema de gestão de segurança da informação alcance seus resultados pretendidos, orientar e apoiar pessoas para contribuir com sua eficácia, promover melhoria contínua e apoiar outros papéis relevantes da gestão. Para a prova, cuidado com alternativas que afirmem que a alta direção deve implementar pessoalmente todos os controles. Isso está errado. A alta direção lidera, assegura, apoia, comunica, integra, direciona e disponibiliza recursos. A implementação prática pode ser realizada por papéis responsáveis, equipes técnicas, gestores, fornecedores ou unidades específicas, conforme o caso. A cláusula 5.2 trata da política de segurança da informação. A alta direção deve estabelecer uma política apropriada ao propósito da organização. Essa política deve incluir os objetivos de segurança da informação ou fornecer uma estrutura para estabelecê-los. Deve incluir o comprometimento de satisfazer requisitos aplicáveis relacionados à segurança da informação. Deve incluir o comprometimento com a melhoria contínua do sistema de gestão de segurança da informação. A política de segurança da informação deve estar disponível como informação documentada, deve ser comunicada dentro da organização e deve estar disponível para as partes interessadas, conforme apropriado. Em linguagem de prova, a política não deve ficar secreta, escondida ou restrita apenas à alta direção. Ela precisa ser documentada e comunicada. Pode também ser disponibilizada externamente quando apropriado, por exemplo para clientes, fornecedores, auditórias ou parceiros. A cláusula 5.3 trata de papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. A alta direção deve assegurar que responsabilidades e autoridades dos papéis relevantes para a segurança da informação sejam atribuídas e comunicadas dentro da organização. A alta direção deve atribuir responsabilidade e autoridade para assegurar que o sistema de gestão de segurança da informação esteja em conformidade com os requisitos da norma e para relatar o desempenho do sistema à alta direção. Esse ponto aparece diretamente em questões. Se a questão falar em definição formal de papéis, responsabilidades e autoridades dentro do sistema de gestão de segurança da informação, a resposta tende a ser cláusula 5.3. Se a questão falar em responsáveis por incidentes como exemplo de papéis e responsabilidades, também pode remeter à necessidade de atribuição formal desses papéis. Planejamento. A cláusula 6 trata do planejamento. O planejamento começa com ações para abordar riscos e oportunidades. Ao planejar o sistema de gestão de segurança da informação, a organização deve considerar o contexto da organização e as necessidades das partes interessadas. A partir disso, deve determinar riscos e oportunidades que precisam ser abordados para assegurar que o sistema alcance seus resultados pretendidos, prevenir ou reduzir efeitos indesejados e alcançar melhoria contínua. A organização deve planejar ações para abordar riscos e oportunidades, integrar e implementar essas ações dentro dos processos do sistema de gestão de segurança da informação e avaliar a eficácia dessas ações. Esse é um ponto de prova. A norma não trata riscos e oportunidades como algo imponderável, especulativo ou deixado para improviso. Pelo contrário, exige planejamento, ações, integração aos processos e avaliação de eficácia. A cláusula 6.1.2 trata da avaliação de riscos de segurança da informação. A organização deve estabelecer e aplicar um processo de avaliação de riscos. Esse processo deve estabelecer e manter critérios de risco, incluindo critérios de aceitação de riscos e critérios para realizar avaliações de riscos de segurança da informação. Critérios de aceitação de riscos indicam quando um risco pode ser aceito pela organização. Critérios para avaliação indicam como os riscos serão analisados, medidos e classificados. A prova pode tentar confundir isso com tratamento de riscos. A consistência, comparabilidade e validade das avaliações dependem do processo de avaliação de riscos, não do tratamento de riscos. O processo deve assegurar que avaliações repetidas de riscos produzam resultados comparáveis, válidos e consistentes.
Para isso, a organização costuma usar metodologia padronizada, matriz de risco, escalas de impacto e probabilidade, critérios de classificação e registros documentados. A avaliação deve identificar riscos associados à perda de confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação dentro do escopo do sistema. A avaliação também deve identificar os proprietários dos riscos. Proprietário do risco é a pessoa ou área responsável por acompanhar e gerenciar determinado risco. Não basta identificar o risco. É necessário saber quem responde por sua gestão. Depois de identificar riscos, a organização deve analisá-los. Isso envolve avaliar consequências potenciais caso o risco se concretize, avaliar a probabilidade realística de ocorrência e determinar níveis de risco. Depois da análise, a organização deve avaliar os riscos, comparando os resultados da análise com os critérios previamente estabelecidos e priorizando os riscos para tratamento. A organização deve reter informação documentada sobre o processo de avaliação de riscos. Essa documentação mostra como os riscos foram identificados, analisados, avaliados e priorizados. A cláusula 6.1.3 trata do tratamento de riscos de segurança da informação. Após avaliar os riscos, a organização deve definir como tratá-los. As opções típicas de tratamento incluem reduzir o risco por meio de controles, evitar o risco eliminando a atividade que o gera, compartilhar ou transferir o risco por contratos, seguros ou terceiros, e aceitar o risco quando ele estiver dentro do nível tolerável definido pela organização. A norma exige que a organização selecione opções apropriadas de tratamento levando em consideração os resultados da avaliação de riscos. Depois de escolher a forma de tratamento, a organização deve determinar todos os controles necessários para implementar as opções escolhidas. Esses controles podem ser projetados pela própria organização ou identificados em outras fontes. Em seguida, a organização deve comparar os controles determinados com os controles do anexo A para verificar se nenhum controle necessário foi omitido. Esse é um ponto muito cobrado. O anexo A funciona como referência, lista de possíveis controles e mecanismo de conferência. Ele não significa que todos os controles do anexo A devam ser implementados obrigatoriamente por todas as organizações. O anexo A não é exaustivo. A organização pode incluir controles adicionais se necessário. Portanto, a lógica correta é: a organização avalia riscos, define tratamento, escolhe controles necessários, compara com o anexo A para não esquecer controles relevantes, justifica inclusões e exclusões na declaração de aplicabilidade e implementa o plano de tratamento. A declaração de aplicabilidade é documento essencial no tratamento de riscos. Ela deve conter os controles necessários, a justificativa para inclusões, a indicação de se os controles necessários foram implementados ou não e a justificativa para a exclusão de controles do anexo A. Para a prova, a declaração de aplicabilidade não é opcional. Também não é inventário de software, registro de incidentes ou plano de treinamento. Ela registra controles aplicáveis, justificativas de inclusão e exclusão e situação de implementação. A organização também deve preparar um plano de tratamento de riscos de segurança da informação. Esse plano define ações, controles, responsáveis, prazos e recursos para tratar os riscos identificados. A organização deve obter aprovação dos proprietários dos riscos para o plano de tratamento e obter aceitação dos riscos residuais. Risco residual é o risco que permanece mesmo após a aplicação dos controles. A aceitação do risco residual demonstra que a organização conhece a exposição remanescente. A organização deve reter informação documentada relativa ao processo de tratamento de riscos. A aula menciona que o processo de avaliação e tratamento de riscos da segurança da informação está alinhado com os princípios e diretrizes gerais da norma ISO 31000, que trata de gestão de riscos. A cláusula 6.2 trata dos objetivos de segurança da informação e do planejamento para alcançá-los. A organização deve estabelecer objetivos de segurança da informação para funções e níveis relevantes. Os objetivos devem ser consistentes com a política de segurança da informação, mensuráveis quando praticável, levar em conta requisitos aplicáveis de segurança da informação e resultados da avaliação e tratamento de riscos, ser monitorados, ser comunicados, ser atualizados quando apropriado e estar disponíveis como informação documentada. Ao planejar como alcançar esses objetivos, a organização deve determinar o que será feito, quais recursos serão necessários, quem será responsável, quando estará concluído e como os resultados serão avaliados. Esse conjunto aparece em questão. Se a alternativa disser que o planejamento dos objetivos envolve o que será feito, os recursos necessários, os responsáveis, o prazo e a forma de avaliação dos resultados, a alternativa está correta. A cláusula 6.3 trata do planejamento de mudanças. Quando a organização determinar a necessidade de mudanças no sistema de gestão de segurança da informação, essas mudanças devem ser conduzidas de forma planejada. Mudanças podem envolver tecnologias, processos, políticas, estrutura organizacional, fornecedores, requisitos legais ou riscos. A ideia central é evitar improviso. Mudança planejada reduz risco, preserva continuidade e mantém alinhamento com o sistema de gestão. Apoio. A cláusula 7 trata do apoio. A organização deve determinar e prover recursos necessários para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o sistema de gestão de segurança da informação.
Recursos podem incluir pessoas qualificadas, orçamento, ferramentas, infraestrutura, sistemas de monitoramento, soluções de backup, mecanismos de autenticação, firewalls, sistemas de gestão de identidade, treinamento, consultorias e tempo para a execução das atividades. Sem recursos, o sistema pode existir formalmente, mas não funcionar na prática. A cláusula 7.2 trata da competência. A organização deve determinar a competência necessária das pessoas que realizam trabalho sob seu controle e que afetam o desempenho da segurança da informação. Deve assegurar que essas pessoas sejam competentes com base em educação, treinamento ou experiência apropriados. Quando aplicável, a organização deve tomar ações para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas. Essas ações podem incluir treinamento, mentoria, realocação de funcionários ou contratação de pessoas competentes. A organização deve reter informação documentada como evidência da competência. Para a prova, competência não é apenas treinamento. Pode decorrer de educação formal, treinamento e experiência. Também deve haver evidência documentada. A cláusula 7.3 trata da conscientização. Pessoas que realizam trabalho sob controle da organização devem estar cientes da política de segurança da informação, de sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão de segurança da informação, dos benefícios da melhoria do desempenho da segurança da informação e das implicações da não conformidade com os requisitos do sistema. Esse ponto aparece em prova. Se a questão afirmar que pessoas sob controle da organização devem conhecer a política e compreender as implicações do não atendimento aos requisitos do sistema, a afirmação está correta. A conscientização é diferente de competência. Competência está ligada à capacidade técnica ou prática para realizar uma atividade. Conscientização está ligada à consciência das regras, responsabilidades, consequências e contribuição para o sistema. Um usuário pode não ser especialista em segurança, mas deve estar consciente da política, de sua contribuição e das consequências de descumprimento. A cláusula 7.4 trata da comunicação. A organização deve determinar a necessidade de comunicações internas e externas relevantes para o sistema de gestão de segurança da informação. Deve definir o que comunicar, quando comunicar, com quem comunicar e como comunicar. Exemplo: políticas internas podem ser comunicadas a todos os colaboradores. Alertas sobre incidentes podem ser comunicados rapidamente a equipes específicas. Exigências regulatórias podem demandar comunicação a autoridades. Contratos podem demandar comunicação a clientes. O ponto de prova é que a comunicação deve ser planejada e abranger comunicações internas e externas quando relevantes. A cláusula 7.5 trata da informação documentada. O sistema de gestão de segurança da informação deve incluir informação documentada requerida pela norma e informação documentada determinada pela organização como necessária para a eficácia do sistema. A abrangência da informação documentada pode variar conforme o tamanho da organização, o tipo de atividades, processos, produtos e serviços, a complexidade dos processos e interações e a competência das pessoas. Isso significa que a documentação não precisa ser idêntica em todas as organizações. Organizações maiores e mais complexas tendem a precisar de documentação mais ampla. Ao criar ou atualizar informações documentadas, a organização deve garantir identificação e descrição adequadas. Isso pode envolver título, data, autor e referência. Deve definir formato e-mail, como documento eletrônico, papel ou sistema. Deve assegurar análise crítica e aprovação quanto à pertinência e adequação. A informação documentada deve ser controlada para assegurar que esteja disponível e adequada para uso onde e quando necessário e que esteja protegida contra perda de confidencialidade, uso indevido ou perda de integridade. Para controlar a informação documentada, a organização deve considerar distribuição, acesso, recuperação, uso, armazenamento, preservação da legibilidade, controle de mudanças, controle de versão, retenção e disposição. Informação documentada de origem externa, necessária ao planejamento e operação do sistema, também deve ser identificada e controlada. A prova pode cobrar que controle de documentação não é apenas guardar arquivos. Inclui disponibilidade, proteção, acesso, recuperação, uso, preservação, versionamento, retenção e descarte. Operação. A cláusula 8 trata da operação. A organização deve planejar, implementar e controlar os processos necessários para atender aos requisitos do sistema de gestão de segurança da informação e para implementar as ações determinadas no planejamento. A organização deve estabelecer critérios para os processos e implementar controles dos processos de acordo com esses critérios. Exemplo: se existe processo de gestão de acesso, ele pode exigir autenticação forte, registro de concessões, revisão periódica de permissões, revogação quando o vínculo termina e aprovação por responsáveis. A organização deve disponibilizar informação documentada na abrangência necessária para gerar confiança de que os processos estão sendo realizados conforme planejado. Registros de auditoria, relatórios de monitoramento, evidências de revisão de acessos, registros de tratamento de riscos e atas de análise podem cumprir esse papel. A organização deve controlar mudanças planejadas e analisar criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar efeitos adversos quando necessário. Esse ponto pode ser confundido em prova. A diretriz de controlar mudanças planejadas e analisar consequências de mudanças não intencionais pertence à operação ou ao controle operacional, não ao capítulo de liderança.
A organização também deve assegurar que processos, produtos ou serviços providos externamente e relevantes para o sistema de gestão de segurança da informação sejam controlados. Isso inclui serviços em nuvem, terceirização de desenvolvimento, suporte técnico, fornecedores de infraestrutura, fornecedores de software e prestadores que tratem informações relevantes. A cláusula 8.2 trata de avaliação de riscos na operação. A organização deve realizar avaliações de riscos de segurança da informação em intervalos planejados ou quando mudanças significativas forem propostas ou ocorrerem, levando em conta os critérios definidos anteriormente. Também deve reter informação documentada dos resultados dessas avaliações. Na prática, a gestão de riscos não acontece apenas uma vez. Ela deve ser contínua e dinâmica. Avaliações podem ocorrer anualmente, semestralmente ou sempre que houver mudanças importantes, como novo sistema, migração para nuvem, alteração regulatória, fusão, novo fornecedor ou incidente relevante. A lógica operacional é transformar o planejamento em execução. No ciclo PDCA, a fase de execução corresponde a colocar em prática o que foi planejado, inclusive implementar o plano de tratamento de riscos. A fase de planejamento define o plano. A fase de execução implementa. A fase de verificação monitora e analisa criticamente. A fase de ação melhora e corrige. Avaliação de desempenho. A cláusula 9 trata da avaliação de desempenho. A organização deve monitorar, medir, analisar e avaliar o desempenho da segurança da informação e a eficácia do sistema de gestão de segurança da informação. A organização deve determinar o que precisa ser monitorado e medido, incluindo processos e controles de segurança da informação. Deve determinar métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação para assegurar resultados válidos. A aula destaca que os métodos devem produzir resultados comparáveis e reproduzíveis para serem considerados válidos. A organização deve determinar quando o monitoramento e a medição devem ser realizados, quem deve monitorar e medir, quando os resultados devem ser analisados e avaliados e quem deve analisar e avaliar esses resultados. Informação documentada deve estar disponível como evidência dos resultados. Exemplos de indicadores incluem número de incidentes, tempo de resposta a incidentes, quantidade de vulnerabilidades abertas, percentual de sistemas com correções aplicadas, quantidade de acessos privilegiados revisados, disponibilidade de sistemas críticos, resultados de testes de backup e cumprimento de metas de treinamento. A cláusula 9.2 trata da auditoria interna. A organização deve conduzir auditorias internas em intervalos planejados para prover informações sobre se o sistema de gestão de segurança da informação está em conformidade com os próprios requisitos da organização, com os requisitos da norma ISO IS 27001 e se está efetivamente implementado e mantido. A organização deve planejar, estabelecer, implementar e manter programas de auditoria, incluindo frequência, métodos, responsabilidades, requisitos de planejamento e relato. Ao estabelecer programas de auditoria interna, deve considerar a importância dos processos pertinentes e os resultados de auditorias anteriores. Esse ponto é muito cobrado. Está errado dizer que a organização deve desconsiderar resultados de auditorias anteriores para evitar vaizas. A norma exige considerar resultados anteriores. Também está errado dizer que auditórias devem ser sorteados. A seleção de auditórias deve assegurar objetividade e imparcialidade, além de competência. Para cada auditoria, a organização deve definir critérios e escopo. Deve selecionar auditórias e conduzir auditorias de forma a assegurar objetividade e imparcialidade. Deve assegurar que os resultados sejam relatados à gestão pertinente. Informação documentada deve estar disponível como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados da auditoria. A cláusula 9.3 trata da análise crítica pela direção. A alta direção deve analisar criticamente o sistema de gestão de segurança da informação em intervalos planejados para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. A análise crítica pela direção deve considerar a situação das ações de análises críticas anteriores, mudanças nas questões internas e externas relevantes, mudanças nas necessidades e expectativas das partes interessadas, feedback sobre desempenho da segurança da informação, tendências de não conformidades e ações corretivas, resultados de monitoramento e medição, resultados de auditorias, cumprimento dos objetivos de segurança da informação, feedback de partes interessadas, resultados da avaliação de riscos, situação do plano de tratamento de riscos e oportunidades para melhoria contínua. Os resultados da análise crítica pela direção devem incluir decisões relativas a oportunidades de melhoria contínua e necessidades de mudanças do sistema de gestão de segurança da informação. Informação documentada deve estar disponível como evidência dos resultados das análises críticas pela direção. Para a prova, análise crítica pela direção não é auditoria interna. A auditoria interna avalia conformidade e implementação. Análise crítica pela direção é revisão gerencial e estratégica do sistema, baseada em entradas como auditorias, riscos, objetivos, feedback, mudanças e oportunidades de melhoria. Melhoria. A cláusula 10 trata da melhoria. A organização deve melhorar continuamente a pertinência, a adequação e a eficácia do sistema de gestão de segurança da informação. Pertinência significa que o sistema continua fazendo sentido para o contexto e para as necessidades da organização. Adequação significa que o sistema é apropriado para os objetivos, riscos e requisitos existentes. Eficácia significa que o sistema produz os resultados pretendidos.
A melhoria contínua decorre de auditorias, análises críticas, monitoramento, medição, incidentes, feedback, avaliação de riscos, mudanças e ações corretivas. A segurança da informação precisa evoluir porque ameaças, tecnologias, processos e leis mudam ao longo do tempo. Quando ocorre uma não conformidade, a organização deve reagir a ela. Deve tomar ações para controlá-la e corrigi-la quando apropriado e lidar com as consequências. Não conformidade é o não atendimento a um requisito da norma, da política, de um procedimento interno ou de outro requisito aplicável. A organização deve avaliar a necessidade de ações para eliminar causas da não conformidade, a fim de evitar repetição ou ocorrência em outro lugar. Para isso, deve analisar criticamente a não conformidade, determinar suas causas e determinar se não conformidades similares existem ou podem ocorrer. A organização deve implementar ações necessárias, analisar criticamente a eficácia das ações corretivas tomadas e realizar mudanças no sistema de gestão de segurança da informação quando necessário. As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas. A organização deve manter informação documentada como evidência da natureza das não conformidades, das ações subsequentes tomadas e dos resultados das ações corretivas. Para a prova, ação corretiva não é apenas apagar o incêndio. Ela envolve reagir, corrigir, lidar com consequências, investigar causas, verificar recorrência, implementar ações, avaliar eficácia e mudar o sistema quando necessário. Referência de controles de segurança da informação. A aula apresenta a referência de controles de segurança da informação com incidência alta em prova. Esses controles são derivados e alinhados à norma ISO IS 27002 de 2022, especialmente às seções 5 a 8. A prova costuma cobrar literalidade, nome do controle e categoria de controle. Os controles são agrupados em 4 grandes categorias: controles organizacionais, controles de pessoas, controles físicos e controles tecnológicos. Esse agrupamento é muito cobrado. Se a alternativa mencionar categorias como controles químicos, estruturais, de recursos humanos no lugar de pessoas, ou técnicos no lugar de tecnológicos, desconfie. Controles organizacionais são aqueles ligados à governança, políticas, processos, responsabilidades, fornecedores, incidentes, continuidade, conformidade e gestão. Controles de pessoas são aqueles ligados ao comportamento humano, contratação, conscientização, treinamento, confidencialidade, trabalho remoto e relato de eventos. Controles físicos são aqueles ligados ao ambiente físico, entrada física, salas, instalações, equipamentos, cabeamento, mídia de armazenamento e proteção ambiental. Controles tecnológicos são aqueles ligados a sistemas, redes, endpoints, autenticação, vulnerabilidades, configuração, malware, logs, criptografia, desenvolvimento seguro e ambientes tecnológicos. Nos controles organizacionais, o controle 5.1 trata de políticas de segurança da informação. A política e políticas específicas por tema devem ser definidas, aprovadas pela direção, publicadas, comunicadas, reconhecidas pelo pessoal pertinente e partes interessadas pertinentes, e analisadas criticamente em intervalos planejados ou diante de mudanças significativas. O controle 5.2 trata de papéis e responsabilidades pela segurança da informação. Papéis e responsabilidades devem ser definidos e alocados conforme as necessidades da organização. O controle 5.3 trata de segregação de funções. Funções conflitantes e áreas de responsabilidade devem ser segregadas para reduzir risco de abuso, erro ou fraude. O controle 5.4 trata de responsabilidades da direção. A direção deve requerer que todo o pessoal aplique segurança da informação de acordo com a política, políticas específicas por tema e procedimentos da organização. O controle 5.5 trata de contato com autoridades. A organização deve estabelecer e manter contato com autoridades relevantes. O controle 5.6 trata de contato com grupos de interesse especial. A organização deve manter contato com grupos especializados, fóruns de segurança e associações profissionais. O controle 5.7 trata de inteligência de ameaças. Informações relacionadas a ameaças de segurança da informação devem ser coletadas e analisadas para produzir inteligência de ameaças. O controle 5.8 trata de segurança da informação no gerenciamento de projetos. A segurança deve ser integrada ao gerenciamento de projetos, não adicionada apenas no final. O controle 5.9 trata de inventário de informações e outros ativos associados. Deve haver inventário desenvolvido e mantido, incluindo proprietários. Esse ponto apareceu em questão. Um inventário é deficiente se não registra quais dados ou informações estão associados aos ativos e quem são seus responsáveis. O controle 5.10 trata de uso aceitável de informações e outros ativos associados. Regras de uso aceitável e procedimentos de manuseio devem ser identificados, documentados e implementados. O controle 5.11 trata de devolução de ativos. Pessoas e partes interessadas devem devolver os ativos da organização após mudança ou encerramento de contratação ou acordo. O controle 5.12 trata de classificação das informações. Informações devem ser classificadas conforme necessidades de segurança baseadas em confidencialidade, integridade, disponibilidade e requisitos relevantes das partes interessadas. O controle 5.13 trata de rotulagem de informações. Procedimentos de rotulagem devem ser desenvolvidos e implementados conforme o esquema de classificação adotado.
O controle 5.14 trata de transferência de informações. Regras, procedimentos ou acordos de transferência devem ser implementados para todos os tipos de transferência dentro da organização e entre a organização e outras partes. O controle 5.15 trata de controle de acesso. Regras para acesso físico e lógico às informações e ativos associados devem ser estabelecidas e implementadas com base em requisitos de segurança e de negócios. O controle 5.16 trata de gestão de identidade. O ciclo de vida completo das identidades deve ser gerenciado. O controle 5.17 trata de informações de autenticação. A alocação e gestão de informações de autenticação devem ser controladas, incluindo orientação ao pessoal sobre manuseio adequado. O controle 5.18 trata de direitos de acesso. Direitos de acesso devem ser provisionados, analisados criticamente, modificados e removidos conforme a política de controle de acesso. O controle 5.19 trata de segurança da informação nas relações com fornecedores. Processos e procedimentos devem gerenciar riscos associados ao uso de produtos ou serviços de fornecedores. O controle 5.20 trata da abordagem de segurança da informação em contratos de fornecedores. Requisitos relevantes de segurança devem ser estabelecidos e acordados com cada fornecedor. O controle 5.21 trata de gestão da segurança da informação na cadeia de fornecimento de tecnologia da informação e comunicação. Processos devem gerenciar riscos de segurança associados à cadeia de fornecimento de produtos e serviços de tecnologia da informação e comunicação. O controle 5.22 trata de monitoramento, análise crítica e gestão de mudanças dos serviços de fornecedores. A organização deve monitorar, avaliar e gerenciar mudanças nas práticas de segurança e na prestação de serviços dos fornecedores. O controle 5.23 trata de segurança da informação para uso de serviços em nuvem. Processos de aquisição, uso, gestão e saída de serviços em nuvem devem ser estabelecidos conforme requisitos de segurança da organização. O controle 5.24 trata de planejamento e preparação da gestão de incidentes de segurança da informação. A organização deve planejar e se preparar para gerenciar incidentes, definindo, estabelecendo e comunicando processos, papéis e responsabilidades. O controle 5.25 trata de avaliação e decisão sobre eventos de segurança da informação. A organização deve avaliar eventos e decidir se eles são incidentes de segurança da informação. O controle 5.26 trata de resposta a incidentes. Incidentes devem ser respondidos conforme procedimentos documentados. O controle 5.27 trata de aprendizado com incidentes. O conhecimento adquirido com incidentes deve fortalecer e melhorar controles. O controle 5.28 trata de coleta de evidências. Devem existir procedimentos para identificação, coleta, aquisição e preservação de evidências relacionadas a eventos de segurança da informação. O controle 5.29 trata de segurança da informação durante disrupção. A organização deve planejar como manter segurança da informação em nível apropriado durante interrupções. O controle 5.30 trata de prontidão de tecnologia da informação e comunicação para continuidade de negócios. Essa prontidão deve ser planejada, implementada, mantida e testada conforme objetivos de continuidade de negócios e requisitos de continuidade de tecnologia. O controle 5.31 trata de requisitos legais, estatutários, regulamentares e contratuais. Esses requisitos pertinentes à segurança da informação devem ser identificados, documentados e atualizados. O controle 5.32 trata de direitos de propriedade intelectual. Procedimentos adequados devem proteger direitos de propriedade intelectual. O controle 5.33 trata de proteção de registros. Registros devem ser protegidos contra perdas, destruição, falsificação, acesso não autorizado e liberação não autorizada. O controle 5.34 trata de privacidade e proteção de dados pessoais. A organização deve identificar e atender requisitos relativos à privacidade e proteção de dados pessoais conforme leis, regulamentos e contratos aplicáveis. O controle 5.35 trata de análise crítica independente da segurança da informação. A abordagem da organização para gerenciar segurança da informação, incluindo pessoas, processos e tecnologias, deve ser analisada criticamente de forma independente em intervalos planejados ou diante de mudanças significativas. O controle 5.36 trata de conformidade com políticas, regras e normas para a segurança da informação. O cumprimento da política de segurança, políticas por tema, regras e normas deve ser analisado criticamente a intervalos regulares. O controle 5.37 trata de documentação dos procedimentos de operação. Procedimentos de operação dos recursos de tratamento da informação devem ser documentados e disponibilizados ao pessoal que precise deles. Nos controles de pessoas, o controle 6.1 trata de seleção. Verificações de antecedentes de candidatos devem ser realizadas antes do ingresso e de modo contínuo, conforme leis, regulamentos e ética aplicáveis, proporcionalmente aos requisitos do negócio, à classificação das informações a serem acessadas e aos riscos percebidos. O controle 6.2 trata de termos e condições de contratação. Contratos trabalhistas devem declarar responsabilidades do pessoal e da organização em segurança da informação. O controle 6.3 trata de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação.
O pessoal da organização e partes interessadas relevantes devem receber treinamento, educação e conscientização apropriados, com atualizações regulares sobre política e procedimentos pertinentes às funções. O controle 6.4 trata de processo disciplinar. Um processo disciplinar deve ser formalizado e comunicado para ações contra pessoas ou partes interessadas que violem a política de segurança da informação. O controle 6.5 trata de responsabilidades após encerramento ou mudança da contratação. Responsabilidades e funções de segurança que permaneçam válidas após encerramento ou mudança devem ser definidas, aplicadas e comunicadas. O controle 6.6 trata de acordos de confidencialidade ou não divulgação. Esses acordos devem refletir necessidades da organização, ser identificados, documentados, analisados criticamente em intervalos regulares e assinados por pessoal e partes interessadas pertinentes. O controle 6.7 trata de trabalho remoto. Medidas de segurança devem ser implementadas quando pessoas trabalham remotamente, para proteger informações acessadas, tratadas ou armazenadas fora das instalações da organização. Em questão de prova, trabalho remoto pertence à categoria de controles de pessoas, não a controles tecnológicos. O controle 6.8 trata de relato de eventos de segurança da informação. A organização deve fornecer mecanismo para que pessoas relatem eventos observados ou suspeitos por canais apropriados e em tempo hábil. Nos controles físicos, o controle 7.1 trata de perímetros de segurança da informação. Perímetros devem proteger áreas que contenham informações e ativos associados. O controle 7.2 trata de entrada física. Áreas seguras devem ser protegidas por controles de entrada e pontos de acesso apropriados. O controle 7.3 trata de segurança de escritórios, salas e instalações. Deve ser projetada e implementada segurança física para esses ambientes. O controle 7.4 trata de monitoramento de segurança física. Instalações devem ser monitoradas continuamente contra acesso físico não autorizado. O controle 7.5 trata de proteção contra ameaças físicas e ambientais, incluindo desastres naturais e ameaças físicas intencionais ou não intencionais à infraestrutura. O controle 7.6 trata de trabalho em áreas seguras. Medidas de segurança para trabalhar em áreas seguras devem ser projetadas e implementadas. O controle 7.7 trata de mesa limpa e tela limpa. Regras de mesa limpa para documentos impressos e mídia removível, e regras de tela limpa para recursos de tratamento de informações, devem ser definidas e aplicadas. O controle 7.8 trata de localização e proteção de equipamentos. Equipamentos devem receber segurança e proteção adequadas. O controle 7.9 trata de segurança de ativos fora das instalações da organização. Ativos fora das instalações devem ser protegidos. O controle 7.10 trata de mídia de armazenamento. Mídias de armazenamento devem ser gerenciadas durante aquisição, uso, transporte e descarte, conforme esquema de classificação e requisitos de manuseio. Em questão de prova, mídia de armazenamento pertence à categoria de controles físicos. O controle 7.11 trata de serviços de infraestrutura. Instalações de tratamento de informações devem ser protegidas contra falhas de energia e outras disrupções causadas por falhas de infraestrutura. O controle 7.12 trata de segurança do cabeamento. Cabos que transportam energia ou dados, ou sustentam serviços de informação, devem ser protegidos contra interceptação, interferência e danos. O controle 7.13 trata de manutenção de equipamentos. Equipamentos devem ser mantidos corretamente para assegurar disponibilidade, integridade e confidencialidade da informação. O controle 7.14 trata de descarte seguro ou reutilização de equipamentos. Equipamentos com mídia de armazenamento devem ser verificados para assegurar remoção ou substituição segura de dados confidenciais e software licenciado antes do descarte ou reutilização. Nos controles tecnológicos, o controle 8.1 trata de dispositivos endpoint do usuário. Informações armazenadas, tratadas ou acessíveis por meio desses dispositivos devem ser protegidas. O controle 8.2 trata de direitos de acessos privilegiados. Atribuição e uso de direitos privilegiados devem ser restringidos e gerenciados. O controle 8.3 trata de restrição de acesso à informação. O acesso a informações e ativos associados deve ser restrito conforme política específica de controle de acesso. Em questão de prova, restrição de acesso à informação é controle tecnológico. O controle 8.4 trata de acesso ao código-fonte. Acessos de leitura e escrita ao código-fonte, ferramentas de desenvolvimento e bibliotecas de software devem ser adequadamente gerenciados. O controle 8.5 trata de autenticação segura. Tecnologias e procedimentos de autenticação seguros devem ser implementados com base em restrições de acesso e política de controle de acesso. O controle 8.6 trata de gestão de capacidade. O uso dos recursos deve ser monitorado e ajustado conforme requisitos atuais e esperados de capacidade. O controle 8.7 trata de proteção contra malware. A proteção contra malware deve ser implementada e apoiada por conscientização adequada do usuário. O controle 8.8 trata de gestão de vulnerabilidades técnicas. Informações sobre vulnerabilidades técnicas dos sistemas em uso devem ser obtidas, a exposição da organização deve ser avaliada e medidas apropriadas devem ser tomadas. O controle 8.9 trata de gestão de configuração.
Configurações de hardware, software, serviços e redes, incluindo configurações de segurança, devem ser estabelecidas, documentadas, implementadas, monitoradas e analisadas criticamente. O controle 8.10 trata de exclusão de informações. Informações armazenadas em sistemas, dispositivos ou mídias devem ser excluídas quando não forem mais necessárias. O controle 8.11 trata de mascaramento de dados. O mascaramento deve ser usado conforme política de controle de acesso, requisitos relacionados, requisitos de negócio e legislação aplicável. O controle 8.12 trata de prevenção de vazamento de dados. Medidas de prevenção devem ser aplicadas a sistemas, redes e dispositivos que tratem, armazenem ou transmitam informações sensíveis. O controle 8.13 trata de backup das informações. Cópias de backup de informações, software e sistemas devem ser mantidas e testadas regularmente conforme política de backup. O controle 8.14 trata de redundância dos recursos de tratamento de informações. Recursos devem ter redundância suficiente para atender requisitos de disponibilidade. O controle 8.15 trata de logs que registrem atividades, exceções, falhas e outros eventos relevantes devem ser produzidos, armazenados, protegidos e analisados. O controle 8.16 trata de atividades de monitoramento. Redes, sistemas e aplicações devem ser monitorados quanto a comportamentos anômalos e ações apropriadas devem ser tomadas para avaliar possíveis incidentes. O controle 8.17 trata de sincronização do relógio. Relógios dos sistemas de tratamento de informações usados pela organização devem ser sincronizados com fontes de tempo aprovadas. O controle 8.18 trata de uso de programas utilitários privilegiados. O uso de programas utilitários capazes de substituir controles de sistemas e aplicações deve ser restrito e rigorosamente controlado. O controle 8.19 trata de instalação de software em sistemas operacionais. Procedimentos e medidas devem gerenciar com segurança a instalação de software. O controle 8.20 trata de segurança de redes. Redes e dispositivos de rede devem ser protegidos, gerenciados e controlados para proteger informações em sistemas e aplicações. O controle 8.21 trata de segurança dos serviços de rede. Mecanismos de serviço, níveis de serviço e requisitos de serviços devem ser identificados, implementados e monitorados. O controle 8.22 trata de segregação de redes. Grupos de serviços de informação, usuários e sistemas devem ser segregados nas redes da organização. O controle 8.23 trata de filtragem da web. O acesso a sites externos deve ser gerenciado para reduzir exposição a conteúdo malicioso. O controle 8.24 trata de uso de criptografia. Devem ser definidas e implementadas regras para o uso efetivo da criptografia, incluindo gerenciamento de chaves criptográficas. O controle 8.25 trata de ciclo de vida de desenvolvimento seguro. Regras para desenvolvimento seguro de software e sistemas devem ser estabelecidas e aplicadas. O controle 8.26 trata de requisitos de segurança da aplicação. Requisitos de segurança da informação devem ser identificados, especificados e aprovados ao desenvolver ou adquirir aplicações. O controle 8.27 trata de princípios de arquitetura e engenharia de sistemas seguros. Princípios de engenharia para sistemas seguros devem ser estabelecidos, documentados, mantidos e aplicados às atividades de desenvolvimento. O controle 8.28 trata de codificação segura. Princípios de codificação segura devem ser aplicados ao desenvolvimento de software. O controle 8.29 trata de testes de segurança em desenvolvimento e aceitação. Processos de teste de segurança devem ser definidos e implementados no ciclo de vida do desenvolvimento. O controle 8.30 trata de desenvolvimento terceirizado. A organização deve dirigir, monitorar e analisar criticamente atividades de desenvolvimento terceirizado. O controle 8.31 trata de separação dos ambientes de desenvolvimento, teste e produção. Esses ambientes devem ser separados e protegidos. O controle 8.32 trata de gestão de mudanças. Mudanças nos recursos de tratamento de informações e sistemas de informação devem estar sujeitas a procedimentos de gestão de mudanças. O controle 8.33 trata de informações de teste. Informações de teste devem ser adequadamente selecionadas, protegidas e gerenciadas. O controle 8.34 trata de proteção de sistemas de informação durante testes de auditoria. Testes de auditoria e atividades de garantia envolvendo avaliação de sistemas operacionais devem ser planejados e acordados entre o testador e a gestão apropriada. Pontos mais cobrados nas questões comentadas. A primeira linha de cobrança das questões é a finalidade da norma ISO IS 27001. Ela fornece requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão de segurança da informação. A banca pode tentar dizer que a adoção do sistema é decisão operacional básica. Isso está errado, porque a adoção é decisão estratégica. A segunda linha de cobrança é a aplicabilidade da norma. A norma é genérica e aplicável a qualquer organização, independentemente de tipo, tamanho ou natureza. A banca pode tentar dizer que serve apenas para organizações de tecnologia ou apenas para grandes organizações. Isso está errado. A terceira linha de cobrança é a impossibilidade de excluir requisitos da norma quando se busca conformidade. A banca pode tentar falar em conformidade parcial com exclusão de requisitos. Isso está errado.
A quarta linha de cobrança é a integração do sistema aos processos da organização. A norma prevê que o sistema de gestão de segurança da informação seja parte dos processos organizacionais e da administração global. A banca pode dizer que a norma não prevê integração. Isso está errado. A quinta linha de cobrança é o objetivo de preservar confidencialidade, integridade e disponibilidade. Se a questão afirmar isso, está correta. A sexta linha de cobrança é a necessidade de avaliação e tratamento de riscos. A banca pode dizer que a norma exclui essa necessidade ou que é possível substituir a avaliação de riscos pela adoção integral de controles da ISO IS 27002. Isso está errado. A ISO IS 27001 exige avaliação e tratamento de riscos. A sétima linha de cobrança é o contexto da organização. Determinar questões internas e externas significa reconhecer forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que possam afetar os resultados pretendidos do sistema. Não se limita a riscos internos nem a aspectos tecnológicos. A oitava linha de cobrança é o escopo do sistema. Para definir o escopo, a organização deve considerar questões internas e externas, requisitos das partes interessadas e interfaces e dependências com outras organizações. A nona linha de cobrança é a liderança. A alta direção estabelece política, assegura recursos, promove melhoria contínua, apoia a integração do sistema aos processos e orienta pessoas. Ela não precisa implementar pessoalmente todas as medidas de segurança. A décima linha de cobrança é a compatibilidade entre política de segurança, objetivos de segurança e direção estratégica da organização. Essa compatibilidade garante que o sistema apoie os objetivos gerais da organização e agregue valor. A 11ª linha de cobrança é a política de segurança. A política deve fornecer estrutura para objetivos de segurança, assumir compromisso com requisitos aplicáveis e melhoria contínua, ser documentada, comunicada internamente e disponibilizada às partes interessadas conforme apropriado. A 12ª linha de cobrança é a cláusula 5.3. Se a questão perguntar sobre definição formal de papéis, responsabilidades e autoridades no sistema, a resposta é a cláusula 5.3. A 13ª linha de cobrança é a distinção entre avaliação de riscos e tratamento de riscos. A avaliação estabelece critérios, identifica riscos, analisa consequências e probabilidades, determina níveis e prioriza. O tratamento seleciona opções, escolhe controles, compara com o anexo A, elabora declaração de aplicabilidade, prepara plano de tratamento e obtém aprovação dos proprietários dos riscos. A 14ª linha de cobrança é a declaração de aplicabilidade. Ela deve conter controles necessários, justificativas de inclusão e exclusão e status de implementação. Não é opcional. A 15ª linha de cobrança é o anexo A. O anexo A é referência de controles e serve para verificar se nenhum controle necessário foi omitido. Não é obrigatório implementar todos os controles do anexo A. A 16ª linha de cobrança é a classificação dos controles. As 4 áreas são organizacionais, pessoas, físicos e tecnológicos. Trabalho remoto é controle de pessoas. Mídia de armazenamento é controle físico. Restrição de acesso à informação é controle tecnológico. Políticas de segurança da informação são controles organizacionais. A 17ª linha de cobrança é o ciclo PDCA aplicado ao sistema. A fase de execução contém a implementação do plano de tratamento de riscos. Monitoramento e análise crítica pertencem à verificação. Melhoria pertence à ação. Definição do plano pertence ao planejamento. A 18ª linha de cobrança é a auditoria interna. O programa de auditoria deve considerar a importância dos processos e resultados de auditorias anteriores. Auditórias devem ser selecionados de modo a assegurar objetividade e imparcialidade. Não há requisito de sorteio de auditórias. A 19ª linha de cobrança é conscientização. Pessoas sob controle da organização devem estar cientes da política de segurança, de sua contribuição para a eficácia do sistema e das implicações da não conformidade. A 20ª linha de cobrança é trabalho remoto. A norma ISO IS 27001 não define diretamente quais informações podem ser acessadas remotamente. Ela orienta que a organização estabeleça controles e regras de acesso remoto, conforme classificação da informação, políticas internas e riscos. A 21ª linha de cobrança é inventário de ativos. O inventário deve incluir informações e ativos associados, incluindo proprietários. A ausência de dados armazenados e responsáveis compromete a rastreabilidade e a gestão do ativo. A 22ª linha de cobrança é informação documentada. A organização deve reter registros de avaliação de riscos, tratamento de riscos, objetivos de segurança, evidências de competência, resultados de monitoramento, auditorias, análises críticas, não conformidades e ações corretivas. A banca gosta de afirmar que a documentação não é necessária. Em regra, quando a norma exige evidência, a informação documentada é necessária. Fechamento para revisão oral. Para fechar a aula, pense na ISO IS 27001 de 2022 como uma norma de gestão, e não apenas como uma norma técnica.
Ela exige que a organização entenda seu contexto, identifique partes interessadas, defina escopo, tenha liderança da alta direção, estabeleça política, atribua responsabilidades, planeje riscos e oportunidades, avalie e trate riscos, defina objetivos, forneça recursos, garanta competência e conscientização, planeje comunicações, controle documentação, opere processos, monitore resultados, faça auditorias internas, realize análise crítica pela direção e promova melhoria contínua. A prova tende a cobrar literalidade, associação entre cláusulas e temas, diferença entre avaliação e tratamento de riscos, papel da declaração de aplicabilidade, função do anexo A, categorias dos controles e responsabilidades da alta direção. O maior erro do candidato é tratar o sistema de gestão de segurança da informação como uma lista de ferramentas. A lógica correta é gestão. Primeiro, a organização entende o contexto. Depois define escopo, política, responsabilidades e objetivos. Em seguida, avalia riscos, trata riscos e escolhe controles. Depois executa, monitora, audita, analisa criticamente e melhora continuamente. Se a questão falar que basta implementar todos os controles da ISO IS 27002, desconfie. Se falar que o anexo A obriga todos os controles, desconfie. Se falar que riscos e oportunidades são imponderáveis e não planejáveis, desconfie. Se falar que trabalho remoto é tecnológico na classificação dos controles, desconfie. Se falar que mídia de armazenamento é tecnológica na classificação do controle, desconfie. Se falar que restrição de acesso à informação é organizacional, desconfie. Se falar que a auditoria interna deve desconsiderar auditorias anteriores, desconfie. Se falar que a política deve ficar confidencial e não ser comunicada, desconfie. Para marcar certo, procure ideias como decisão estratégica, aplicabilidade a qualquer organização, preservação de confidencialidade, integridade e disponibilidade, gestão de riscos, liderança da alta direção, política documentada e comunicada, papéis e responsabilidades definidos, escopo com interfaces e dependências, avaliação de riscos consistente, tratamento de riscos com declaração de aplicabilidade, objetivos mensuráveis quando praticável, conscientização de pessoas, controle de informação documentada, auditoria interna planejada, análise crítica pela direção e melhoria contínua.